Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para mais uma super live aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a comunicação, né, no relacionamento. Deixa eu colocar meu óculos aqui, senão eu não enxergo bem. O tema da live de hoje, se você está se achegando aqui agora, vai ser essa é para a esposa aí, né, que não consegue se comunicar bem com o marido, não consegue ter uma conversa com ele, porque ele é mais difícil, né? Ele é mais turrão aí na hora de conversar. Então vai ser muito legal essa live de hoje, vou mostrar um universo novo aí para vocês. Se você é veterana já me acompanha há um tempo, escreve aí. Né? Escreve um pouco dos seus resultados pra gente. Eu tenho certeza que você já conseguiu muita coisa. Se você é novata, muito bem-vinda por aqui. Eu sou a Jaylee Goulart e eu ajudo aí mulheres, né, a terem mais voz no casamento, a se posicionarem, né, sem brigas, né, sem brigas e passarem a viver uma relação leve, uma relação de amor e respeito, tá? Então, muito bem-vinda por aqui e é isso que a gente faz. Vamos lá. Algumas regras iniciais, que é o seguinte: você precisa curtir esse vídeo aí e compartilhar também, sabe, gente? Às vezes você não sabe o quanto esse material vai ser muito bom aí para alguém da sua lista de contatos, tá? Uma colega sua, alguém que é importante para você. Olha, tô gostando, quem sabe seja legal para você, tá? Não precisa falar, você precisa por causa do seu casamento, olha aí para você. Não façam isso, gente, tá bom? Fala assim, olha, eu tô gostando, né? Tem muita coisa bacana que a Jaylee explica. Quem sabe, né? Quem sabe você goste, tá? A gente não pode invadir assim o espaço. Então indica aí, né, para alguém da sua lista, 3 pessoas e faça a sua boa ação do dia. Lembrando de papel e caneta na mão para você anotar o máximo de informações, porque quem anota tem para sempre, quem não anota, minha gente, o que a gente faz por você depois? Não podemos fazer muito, né? Você não tem onde revisar. Lembrando também que aqui nessa live precisa de respeito, tá bom? Comigo, que sou mentora, e com as demais colegas também, assim a gente consegue aprender com muito mais facilidade. Então vamos lá, Jaylee, vamos que vamos, Jaylee, vamos! Então nessa aula de hoje eu vou te mostrar por que, né, você aí, porque muitas esposas não conseguem ter uma conversa com o marido. Por que você não consegue ser ouvida, né? E até mesmo fazer com que o marido faça coisas no cotidiano que você pede e que são coisas simples. Aí você fala, Jaylee, é uma coisa simples. Deixa eu te falar, Jaylee, eu peço um negocinho simples e vira sabe, uma briga por causa daquilo que eu pedi. E aí eu parei de pedir porque eu não quero saber disso, Jaylee. Eu vou lá e faço porque eu sou dessas. Ah, ixi, o fulano não... Será que ele não se toca, não? Que ele precisa fazer essas coisas? Eu te entendo, minha amiga, super te entendo, né? Já passei por essa situação também. É sobre isso que eu vou te explicar, porque na verdade a gente tem essa percepção das coisas, né? E de que parece que o marido é difícil, de que parece que tudo não dá bom, de parece, mas o que é isso, né? A gente às vezes não consegue mesmo enxergar, porque na época eu realmente pensava, gente, mas o que é isso? Tipo, eu não via, sabe? Eu não via. Então hoje eu vou te mostrar muitas coisas que às vezes você não está enxergando. Sabe aquela luz no fim do túnel, aquele universo novo? Você, uou, eu não sabia que era assim. Então para mim foi surpreendente entender sobre essas coisas que eu vou te explicar hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero te explicar como que vai ser dividida a nossa live. Eu vou te explicar por que você tem essa percepção do seu marido, tá? Que ele é difícil. Depois eu vou explicar para você sobre como que funciona a comunicação, os 3 pilares da comunicação. E aí mais na frente eu vou mostrar também por quê, como que você faz para você disparar um gatilho positivo ali naquela outra pessoa e ter um resultado positivo. E mais no final da live eu vou te mostrar alguns exemplos de prática, tá bom? E no finalzinho, eu acrescentei aqui agora, eu já preciso começar a treinar você, né, treinar a sua mente e você colocar o pé na água, então eu já preciso disso. Então bem no finalzinho da live eu vou te mostrar não, é tarefa de casa nessa live. Você vai começar 4 passos bem simples que você já vai colocar em prática a partir de hoje, para a gente desenvolver isso daí em você, tá? Tanto para você se comunicar melhor,
quanto também para você conseguir se comunicar com o seu parceiro, porque daí você já está envolvendo uma outra pessoa. Deu para entender, gente? Então vai ser dividido dessa forma aqui. O fato é que você precisa ficar até o final. Simples assim, é mais fácil, né? Fica até o final, já se ajeite aí e sai das outras abas, sai do WhatsApp, sai foco total, porque isso pode fazer sim uma grande diferença na sua vida. Beleza, primeira parte da nossa live. Por que o meu marido é tão difícil, Jaylee? Ah, meu Deus. Por quê, né? Vou te explicar. Primeiro, nós temos a ilusão de achar que as pessoas todas à nossa volta são iguais a nós. Né? Por exemplo, você é mais dócil, você é mais reservado e você acha que o seu marido precisa ser assim, precisa gostar das mesmas coisas que você e se comunica da mesma forma que você. E não é verdade. Nós somos diferentes e existem personalidades diferentes. Então, entender isso faz total sentido, tá? E total diferença também. Então, pode ter traços, dependendo da personalidade do seu marido, que faz com que ele já seja naturalmente uma pessoa mais seca, mais firme, tá? E tenha uma forma de linguagem. E você é uma outra personalidade. E tudo bem, gente, tudo bem, tá? Você é ótima sendo quem você é e o seu marido também. Às vezes você só não entendeu isso e aí você, por ele falar diferente de você, você acha que ele está quebrado, que ele está errado, que ele é um turrão e tal. Eu não estou dizendo que o seu marido não esteja certo ele falar algumas palavras para você. Calma e respira, tá? Primeira parte é essa. Você ser uma pessoa dócil, às vezes, você ser uma pessoa mais reservada, não quer dizer que todo mundo é assim. Então, aquele papo de que toda mulher é igual, de todo homem é igual, não existe, gente. As pessoas são diferentes. E o primeiro ponto importante aqui, quando você pensa, poxa, meu marido é difícil, ele é muito tal, você está comparando, possivelmente, ele com a sua personalidade. Então, eu fazia muito isso. Pelo fato de eu ser bem diferente do meu marido, né, de eu ser mais pacificadora, mais... para resolver as questões eu não gosto de bater de frente, tudo. E o meu marido nunca teve esse problema, ele sempre foi aquele de ir lá, de ir para cima, de ser o firmezão e de colocar os limites de uma forma natural, mais fácil do que eu. E aí eu olhava para ele, antes de entender tudo isso, e pensava, esse cara tá com algum problema, só pode, porque, né, olha o jeito que ele é muito seco, ele fala de uma forma assim, mas às vezes é o jeito dele. Só que isso ainda pode ser melhorado, tá bom, gente? Pode ser melhorado. Então, o primeiro ponto é esse, você entender a sua personalidade e entender a personalidade do seu parceiro. Lá na série gratuita, tá, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, tá? Nessa questão aí da personalidade. Segundo ponto, porque você tem a percepção, né, de que seu marido é difícil. É o seguinte, ao longo do tempo, gente, nós vamos dando, se a gente não tem um entendimento sobre isso, a gente vai dando permissão para as pessoas adentrarem no nosso espaço, tá? Então, o tempo todo isso está acontecendo, o tempo todo o ser humano está lutando por território. Assim como os animais, vocês já perceberam? Acontece isso com o ser humano também. O tempo inteiro isso está rolando, né? Às vezes a gente não percebe. Então, pode ser que mesmo que o seu marido não tenha uma personalidade mais firme, mais seca naturalmente, você pode ter permitido alguns comportamentos dele. De repente, um dia só, ele falou de uma forma mais alta e mais ríspida com você, tá? Um dia. E aí, de repente, ele fica, o inconsciente fica esperando qual vai ser a sua reação. E aí, depois disso, ele já tem uma certeza de como ele pode continuar agindo. Então, se você não bloqueia, se você não, do tipo assim, opa, não vou permitir isso, não é assim que fala comigo e tal, 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 a pessoa vai continuar falando, porque ela sabe que funciona com você. Principalmente, se você é uma pessoa mais dócil, mais reservada, tem uma certa dificuldade de colocar os limites nas pessoas. Então, uma vez que o seu marido falou isso, ergueu um pouquinho a voz, adentrou um pouquinho com você, chegou um pouco tarde e aí ele não quis dar satisfação nenhuma, ou qualquer outra coisa, tá? Ou pegou o telefone um dia e entrou num site lá e ficou por isso. Então ele vai tendo pistas, gente, de como agir com você. E aí cada vez mais ele vai crescendo nisso. E vai ficando cada vez mais um grosseirão, cada vez uma pessoa mal educada com você, porque ele sabe que algumas coisas que ele vai pedir funcionam assim, que você vai acabar cedendo assim. Vocês estão me entendendo? Então, esse segundo ponto que
o marido vai ficando, na nossa percepção de esposa, né, esse tipo de marido. Então isso aqui é muito perigoso. Muito perigoso. Por quê, gente? O meu marido, ele sempre teve uma personalidade forte mesmo, e isso é atrativo para mim, Jaylee. Por isso que eu me apaixonei por ele, porque ele é bem diferente de mim, sabe? Então isso não é negativo, a personalidade dele é boa. O que não foi bom foi também a minha postura ali naquele momento lá do meu relacionamento, que eu ia permitindo coisas, tá? E aí o meu parceiro começou a crescer. Então ele pegou pontos da personalidade dele e usou de forma inadequada, porque eu dei permissão para isso. E aí começou a ficar bem insustentável ao longo do tempo, tá? Então, o que eu quero dizer para você é que primeiro a gente não tem o controle de tudo nesta vida, né? Mas muitas coisas, esposa, nós podemos controlar sim, tá? Principalmente o que a gente vai permitir que façam com a gente, tudo bem? E a terceira coisa aqui, que você tem a percepção, né, do seu marido aí ser difícil e etc. E que quase vocês não conseguem se comunicar. Isso aqui é muito importante. A sua forma de pedir, esposa. A sua forma de comunicação. Então, primeiro, às vezes você se comunica de uma forma que tem a ver com você, do jeito que você gostaria que falassem. Só que às vezes não vai funcionar para aquela pessoa, tá? E também tem aqui coisas como, por exemplo, a palavra que você falou, a entonação que você usou, a linguagem corporal também. Essas coisas juntas, elas disparam um gatilho na mente daquela outra pessoa. Eu vou falar agora um pouco para vocês sobre a comunicação. Então, a comunicação, ela tem 3 pilares, tá? Que é a palavra propriamente dita, né? O que você está dizendo, isso é muito importante, tá? Muito importante. Porém, a entonação também é importante, né? A entonação que você fala cada coisa e a linguagem corporal. Então, nós usamos muito a linguagem corporal na nossa comunicação, tá certo? Então, desde pequenininhos, né? Às vezes, a nossa linguagem corporal, a nossa entonação, gente, ela vem antes da fala, tá? Então, se você observar um bebê, ele chora e tem entonação. A mãe já sabe pelo choro da criança o que está rolando, se é fome, se é dorzinha no corpo, alguma coisa, né? Se é dengo. E também a linguagem corporal daquela criança, né? Às vezes, para fazer uma birrinha, ela nem fala ainda, mas já sabe o que funciona para os pais. E depois ela vai aprender a falar. Então, isso continua nos acompanhando ao longo da vida. Vocês estão acompanhando? Estou falando muito complicado, gente? Vocês estão entendendo? Estou tentando falar de uma forma bem fácil para vocês entenderem, tá? Por exemplo, a linguagem corporal são gestos mesmo, né? Por exemplo, esse aqui já é um gesto mais agressivo, né? Por exemplo, quando você cruza o braço, parece que você está insegura, ou frio, né? Mas se não é frio, é insegurança. Você não está à vontade com aquela pessoa, você está fechada. Quando você olha muito para baixo, você está o quê? Você não tem coragem de encarar aquela pessoa, né? Você está olhando muito para baixo, você fica tendo aquele diálogo interno, né? E aí você não tem força de encarar ali. E também tem, por exemplo, a entonação. A entonação tem a ver com, tem mulher que berra o tempo inteiro, né, que grita o tempo inteiro, e tem outras que falam muito baixinho, né, e aí mostra a fraqueza dela. Olha que interessante a entonação, a forma que você pega uma mesma frase e a forma da entonação muda tudo. Se o seu marido chegar e fala assim, ah, você é uma safada, essa entonação, né, e essa comunicação faz você se sentir ofendida, certo? Porém, se é a mesma frase com uma entonação diferente e uma linguagem corporal diferente. Veja bem. Digamos que vocês estão lá no bem bom, começando o aquecimento para aquele sexo gostoso, e de repente o seu marido vem aqui, olha no pé do ouvido e fala, ah, sua safada. Aí você já gosta, entendeu? Porque a entonação tá diferente, né?
E ali a linguagem corporal dele está dizendo outra coisa. Agora, só se é no momento qualquer, você não vai receber bem aquilo. Vocês estão me entendendo, gente? Quanto essas coisas são importantes e como a gente tem uma percepção diferente. É igual quando você vai pintar a sua casa. Aí o pintor fala, o que, que você quer aqui? Você quer mais profundidade, você quer mais amplitude na sua sala, você quer uma casa com mais luz, você quer tal. E você vai dizendo, e de acordo com o que você explica, eles vão colocar tinta em determinados locais. Interessante, né? Só que às vezes, gente, a gente se casa e acha que é isso, é o acaso, né? Não precisa aprender sobre essas coisas, não precisa aprender a comunicar sobre linguagem corporal, como que eu bloqueio isso, como que eu mostro o meu valor aqui, como eu posso me comunicar melhor com meu parceiro sem brigas. E essas coisas se aprendem. Tá? Então, a comunicação tem esses 3 pilares importantes, tá? A comunicação, quando você fala, às vezes, uma palavra que você coloca no meio da frase que você substitui, já vai ter um impacto completamente diferente na mente de quem recebe aquela frase que você está falando, tá bom? Então, ao longo da live, vocês vão entender melhor. Por que que eu introduzi isso para vocês, tá? Para a gente começar agora a falar realmente da comunicação, né, das palavras que você está falando. Jane, mas espera aí, você não está falando, você não falou na live, no começo da live. Por que que eu vim nessa live, Jane? Eu vim nessa live porque você disse que ia falar do marido difícil. Né? O meu marido é difícil, até agora você não falou dele. Não vai adiantar eu ficar falando do seu marido difícil, minha amiga. Tá? Não vai adiantar eu ficar aqui metendo pau no seu marido junto com você. O que a gente precisa fazer aqui é mudar as coisas, entendeu? Então, eu estou te explicando aqui como você reverter isso daí. E isso é exatamente, para mudar isso, é exatamente do jeito que eu estou te explicando aqui, tá? Você aprender a se comunicar com a pessoa. Você aprender a bloquear e mostrar seu valor ali, para isso não crescer mais, tá? Não adianta só a gente ficar metendo, esse marido tal, esse marido... Eu não sou esse tipo de mentora não, viu? Aqui a gente resolve. Tá certo? Se você tem um marido que você considera difícil, essas coisas estão rolando na sua casa. As coisas estão acontecendo na sua mente e na mente do outro. Então a gente precisa mais profundo as coisas. Certo? Então vamos lá. Então, quando você fala algo, vamos pelo passo a passo. Você tem um cérebro e o outro também tem um cérebro. Nossa, que novidade, Dili. Pois é, mas às vezes você não se lembra disso. Né? Às vezes você não se lembra disso. Que não é só falar, que não é só fazer, que não é só deixar no acaso. Você tem um cérebro e o outro tem um cérebro. O que que é isso? Existem programações acontecendo, né? O tempo todo. O tempo todo. Principalmente o inconsciente, que é quem toma a maioria das decisões. Então você acha que você sabe exatamente, você que decidiu isso, você que decidiu aquilo, você está consciente e não. Descobriram que não é bem assim. Quem toma a maioria das decisões é o inconsciente. Então é sobre o inconsciente que eu estou falando com você aqui, né? Essas palavras, esses gatilhos, não é para o consciente. O que é o consciente? Quando você vai falar com o consciente, é quando as esposas chamam para aquelas DRs, não tem? Que não funciona muito bem se você não tiver o entendimento. Então a DR, quando fala, meu amor, senta aqui e tal, o camarada já, ó, quer cascar fora dali. Porque ele sabe que vai ter briga. Porque ele sabe que a esposa vai falar, você faz isso de errado, eu já estou cansada que você faz isso, será que você não entende? E esses dias eu recebi um comentário que eu vi a gravidade desse negócio de DR. A esposa chegou para mim lá, né, e falou assim, Jane, eu já sentei, já fiz tantas DRs com meu marido, e eu já disse, eu tento explicar para ele o erro dele. Quando ela falou isso, meu coração doeu. Por quê, gente? Porque não é assim. Você gosta, esposa, quando alguém senta aqui e fica falando de todos os seus erros, de tudo que você não sabe fazer, de tudo que você faz de errado na vida? Ninguém gosta disso. Você fica em modo psicológico de defesa. Tudo que você quer é contra-atacar aquela pessoa também, achar um olho ali que você pode acusar ela, achar coisa do passado para você jogar na cara dela. Por quê? Você está em modo psicológico de defesa. Então, esposa, eu te convido a parar com esse negócio de DR.
Discutir a relação. Discutir a relação. Tipo, tem esse nome e não gosto. Não gosto desse nome. Então eu trabalho de uma forma que as esposas são estrategistas ao longo do dia, elas vão plantando lá na mente do marido, o marido faz de bom coração, não sabe nem de onde está vindo aquilo, ele acha que na verdade a vontade dele fazer aquilo é dele, a ideia é dele, mas foi a esposa que já está plantando aqui, ó. Ah, minhas alunas estão ficando feras nisso. Vocês estão entendendo? Quando você chama a pessoa já para fazer uma DR, a pessoa já sabe. Por isso que a pessoa foge, por isso que a pessoa não quer sentar para ouvir, por isso que, enfim. Discutir. Ninguém gosta de discutir, minha gente. Discutir a relação. A gente lá gosta disso? Não gosta. Então já tá um erro aí. Mas vamos seguindo, que nem era sobre isso que eu vim falar, sobre o negócio de DR. Só para você ver como que não funciona, né? Beleza. Mas você entendeu a parte do cérebro, né? A gente está sempre sendo programado e você pode fazer isso de uma forma, não ter brigas com seu parceiro, fazendo com que ele te escute. Segunda coisa que é o seguinte, quando você fala algo, esposa, você pode pensar que você só falou algo. Mas não. Na verdade, você é como uma flecha. Vai lá no alvo. Qual que é esse alvo? O cérebro da pessoa que vai receber. E aí, dependendo do que você falou e lançou, quando chega lá, o inconsciente vai decidir se aquilo é bom, se aquilo não é bom, muito rapidamente, assim, é coisa rápida. Se aquela pessoa precisa ficar na defesa, se aquela pessoa precisa te contra-atacar, se aquela pessoa... interessante o que ela falou, né? Realmente, né? Você precisa melhorar isso. Ou vai dar briga. Então, a palavra que você fala no momento da frase correta ali faz total diferença. E eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco sobre isso, tá? Uns exemplos bem simples para você entender. E outra coisa também é a linguagem corporal, tá? Que você já chega com aquela linguagem corporal ali. Na verdade, já chega primeiro que a entonação, né? A linguagem corporal já chega primeiro que a palavra. E aí, pode não ser bom. E aí, quando você fala, você vai o quê? Disparar os gatilhos naquela outra pessoa. Eu já falei de gatilhos mentais em outras lives, né? Então, vai disparar o gatilho lá, a pessoa pode o quê? Pode fazer o que você pediu, ela pode te contra-atacar, ela pode não querer ouvir, vários gatilhos nesse sentido. E aí você pensa, poxa, Diego, mas eu tento falar com meu marido, eu falo, mas ele não me escuta. Depois de um tempo, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontecia muito, o meu parceiro ele não queria mais falar comigo, depois de um tempo. E aí eu ficava muito triste com isso, né? Eu ficava muito magoada com isso. Mas eu não entendia. E eu comecei a aprender, né, sobre essas coisas, e eu comecei a verificar as palavras que eu falava logo de início, quando ele vinha me contar alguma coisa, gente, eram palavras de acusação, mas não era nem por mal, sabe? Na minha mente, eu queria ajudar ele. Por exemplo, digamos que ele veio e está pensando, sei lá, fazer algo na empresa, ou ele está pensando em, não sei, uma coisa aí que ele vai fazer e ele veio me contar. Então, até o momento, ele ainda vinha me contar as coisas, né? E aí eu falava, eu já nem terminava de ouvir, então eu queria, tipo, eu sou a esposa que sabe, então eu já vou falar, mas isso aqui não vai ser bom, não. Tipo assim, não ouvia até o final, não ponderava, e mesmo que eu fosse falar, gente, que aquilo não é bom, existe uma forma de você falar aquilo. Mas eu meti os pés pelas mãos, e às vezes pode ser o seu caso. É sobre isso que eu estou te falando aqui. Por exemplo, mesmo que eu via que aquilo não ia ser bom para ele, né? Eu poderia falar assim, olha, meu amor, é o seguinte, isso é importante para você? Olha só, diferente. Poxa, apoio, né? Isso é importante para você? Aí ele ia falar, olha, é importante. Olha, eu não sei se isso vai dar certo, né? Não sei, assim. Na verdade, eu sei. Vamos fazer o seguinte, vamos testar, né? Vamos testar e pode ser muito bom. E aí você vê, você analisa, se não for, aí eu já falo que eu já coloco ele para ação, para ele testar aquilo o mais rápido possível.
porque eu já sei que pode não dar bom ali. Só que eu não fui aquela esposa que tipo assim, ah, isso não vai dar certo, ah, você tal, de novo com isso, porque às vezes tudo que é bom para outra pessoa não é bom pra gente. Não pode ser assim. Então, às vezes, esposa, no nosso cotidiano, nós vamos também permitindo o nosso parceiro se afastar da gente, o nosso parceiro agir de forma ríspida com a gente, tá? Esse erro aqui que eu vou falar para vocês é o tópico 3, tá? Desculpa. Esse é o erro principal porque você não consegue uma boa conversa com seu marido e tudo acaba em briga. Isso acontece demais. Quando você quer corrigir um comportamento daquela outra pessoa, a maioria faz isso de forma inadequada, e eu já fiz também. Então, o que a gente pensa? A gente pensa assim, bom, se o meu marido é grosseiro, eu preciso avisar ele que ele está sendo grosseiro. Eu preciso falar do erro que ele fez, porque ele precisa acordar. Eu preciso mostrar para ele o erro dele. Eu preciso mostrar para ele o quanto ele está sendo babaca comigo. Eu preciso fazer ele enxergar isso. E aí a gente fica o dia inteiro repetindo o quê? A palavra negativa. Ah, olha, de novo, cara, sério, você não se toca? Você é muito difícil. Nossa, que cara grosseiro. Não sabe conversar não, é? Ah, já tô cansada, ixi, cansada disso. Tá? E isso vai rolando no dia inteiro, né? Aí a gente quer falar o quê? A gente quer corrigir o erro, então o que a gente pensa? Que a gente tem que falar do erro, tá certo? Brasil, não, tá errado isso daí. Então a gente vai falar assim, nossa, sério? Ô homem bagunceiro, hein? Deixa tudo jogado aqui. Tudo jogado. Como que você consegue? Ah, como que você consegue? Ah, vê se arruma isso aí. Ô, relaxo, hein? Ô, relaxo, hein? E aí a gente, ó, falando do erro, falando que a pessoa é isso. A gente acha, né? Eu achava que eu precisava mostrar para a pessoa, para ela mudar ali, o quanto ela é errada. O quanto ela faz isso, mas só que a mente, gente, recebe de uma forma inadequada isso daí. Quer dizer, recebe do jeito que é para receber, né? Do que você está falando mesmo. E a pessoa fica toda armada, fica toda chateada, né? E não vai mudar, tá? Não vai, esquece. Não perca seu tempo. Não vai. Porque você não disparou nenhum gatilho na mente daquela outra pessoa de que é para ela ter vontade de fazer isso, gente. Vontade de fazer isso. Se você chega pra mim e fala assim, Jay, sei lá, qualquer coisa negativa, eu nem vou falar porque eu não gosto de coisa negativa que falam pra mim, não. Mas digamos que você fala uma coisa negativa, poxa, é claro que eu vou ficar assim. É claro que, tipo, agora se você fala de uma forma com que eu queira melhorar, né, faz sentido. Aí você pensa, faz sentido. Por exemplo, uma vez, quando eu estava fazendo meu primeiro vídeo, no online, né, gente? Eu sempre fiz tudo no presencial, então era um universo novo pra gente. E aí, eu não tinha equipe, né? Eu não tinha, assim, às vezes o meu marido me ajudava com algumas coisas, no sentido mais técnico. Mas assim, eu que gravava, eu que posicionava a câmera, eu que editava o vídeo. Então, um dia eu fui na frente da casa do meu vizinho, eu me lembro, e falei assim, ó, eu quero gravar um vídeo aqui na frente, né? Então ele tinha umas plantas bem legais. Aí ele falou, não, pode gravar, fica à vontade aí, não tem problema não. Aí eu gravei lá. Só que aí o sol começou o pôr do sol assim começou a bater, e o meu cabelo ficou muito laranja, já pelo sol, né? E aí o que eu fiz? E aí começou uns pássaros voar, gente, foi uma loucura. E aí eu peguei e falei, agora eu vou editar o vídeo. Então eu aprendi, na minha percepção, eu tinha que colocar muita cor ali, entendeu? Gente, eu fiquei parecendo a Emília. A Emília. Coloquei tunei mesmo de cor lá. Falei, ficou legal. Aí, subi esse vídeo. Gente, eu acho que esse vídeo ainda está lá. Ainda está lá, um dos primeiros aí. E tá, beleza, editei, coloquei lá. E aí uma seguidora entrou em contato comigo, muito, olha só, ela fez certo, né? Ela não falou, nossa, que porcaria de vídeo, hein?
Fala sério? Não, ela não fez isso, porque eu ia ficar na defensiva, ia ficar triste, talvez eu nem tinha conseguido, continuado gravando esses vídeos. E aí ela pegou e falou assim, Jaylee, eu sigo você, seu material é fantástico, né? Você fala, eu aprendi muito com você. Olha só, gente, me desarmando. Ela falou que ela já tinha aprendido, já tinha tido de resultado com aqueles vídeos que eu tinha colocado lá, né? E ela falou, fiquei feliz que você veio pro online, né? Que você trouxe esse conhecimento pra gente pro online. E eu já tava felizona com tudo aquilo que ela tava falando, né? Felizona, eu já tava assim, desarmada. Falei, gente, legal, legal, legal. E aí ela escreveu bem assim, é o seguinte, não sei, né? Se você tem um editor de vídeo, alguma coisa assim, mas acredito que você pode deixar um pouquinho menos de laranja no seu vídeo, né? Fica mais agradável de ver. Gente, eu recebi tão bem aquilo, tão bem, que depois eu fui até aprender como, né, colocava as cores, tudo certinho, e melhorei muito essa questão da edição. Hoje já tem outras pessoas que editam pra mim, né? Mas naquele momento eu precisava daquilo. Agora, se ela falasse, nossa, que droga de vídeo, nossa, olha o cabelo, parece a Emília, tipo assim, eu não ia receber isso bem. Nossa, você não edita direito, você não tem ninguém para editar, tipo, você vê que a gente não recebe isso bem, tá? E nem você. Então, às vezes, gente, a gente não recebe bem, a gente não gosta que fala assim, mas às vezes a gente, sem perceber, fala isso para outras pessoas. Tem o hábito de fazer isso. Eu já vi que tem muita gente que tem o hábito de fazer isso. Por que eu te contei essa história? Porque ela podia ter feito ali naquele comentário totalmente inadequado, mas era uma pessoa esperta. Talvez ela não tenha esse conhecimento todo que eu estou te passando, mas ela já tinha uma noção, né? Uma noção ali. Então, primeiro ela fez certo, ela desarmou qualquer possibilidade de ataque aqui na minha mente, né? Ela falou que ela agradeceu, ela disse que teve resultados, né? Ela falou o quanto foi bom eu ter vindo para online, então eu já estava me sentindo feliz com aquele comentário dela. Então eu fiquei feliz com o comentário, com o comentário dela para minha correção. Vocês estão me entendendo? Eu quis melhorar depois do comentário que ela fez e não me fechar para aquilo. Só que às vezes, gente, sem perceber, a gente fala isso para as outras pessoas de uma forma inadequada. Então aqui esse é um erro fatal, tá bom, esposa? Fatal. Eu sei que você pensa, poxa, Jaylee, meu marido é difícil, mas eu tô te mostrando como você pode começar a reverter isso. Se você tem esse hábito, sabe, diariamente você fala do erro, eu sei que não é por mal, esposa, calma e respira. Às vezes a gente pensa que é assim, a gente aprende que é assim, só que isso não é bom. Então você precisa primeiro já começar a cortar isso, tipo assim, se você falar do erro, não dá certo. Se você ficar repetindo isso, vai entrando na sua mente, vai entrando na mente da outra pessoa, ele não vai melhorar por causa disso, como você pensa que vai. Ele não tem jeito, eu já falei tantas vezes que ele é isso, eu já falei tantas vezes que ele é aquilo, eu já falei tantas vezes, gente, mas vocês viram? É o mesmo que essa seguidora lá de antigamente, né? Não sei, não lembro mais quem é. Ela tivesse, já falei tantas vezes pra Jaylee que é uma droga esse vídeo que ela faz, já falei tantas vezes que ela não sabe editar vídeo, já falei tantas vezes que esse vídeo tá parecendo a Emília. Não ia ter mudado nada. Nada. Tá certo? Então ela foi muito sábia naquele momento. Sábia. Nós precisamos ser mais assim. E fora isso, né? Fora a pessoa falar só do erro, falar só o adjetivo negativo, né? Ainda tem outra coisa que pode estragar ainda mais essa fala aí. O que é? É aquela esposa que ela vai indo, né? Ela vai chutando ali no meio do campo e aí, de repente, ela vai chutar pro gol e ela chuta na trave. Por quê? Ela gosta de remoer o passado. Qualquer oportunidade, ela remoe o passado. Por exemplo, ela já está falando de forma inadequada, né? Você é isso, né? Você é um grosseirão, tal, né? Lembra daquele dia 10 anos atrás que você agiu assim? Aí você fica remoendo, gente, remoendo aquilo. E sabe por que a esposa fica remoendo? Vou te explicar aqui na lata. Porque ela não resolve as coisas, né?
Não resolve. E aí esse dia de hoje vai ser o ontem dela. E como ela não está resolvendo hoje, ela vai ficar falando do hoje e amanhã, né? Então é uma esposa que ela não aprendeu a resolver as questões. E aí ela precisa falar daquilo de novo, porque ela não resolveu. Então, além de falar do erro, ela vai vai remoer alguma coisa ali que ela não resolveu. Não se posicionou, não aprendeu sobre isso e vai trazer à tona. E aí ela piora ainda mais as coisas. Então, ela acha que ela está melhorando, que ela precisa falar daquilo para, né? Mas só está piorando. Outro exemplo aqui, por exemplo. Ó, às vezes a esposa vai falar certo, veja bem. Ela vai colocar uma frase assim, preciso, né? O preciso é muito bom. Por quê? Você dispara o gatilho na outra pessoa, que é um pedido de ajuda, tá certo? Só que aí ela vai estragar ali na frente, na frase. Não pode. Né? Ela vai falar assim, ó. Ao invés de dar uma ordem, eu quero que você arrume essa mesa aí e tal. Ela já entendeu um pouco, ela já está aprendendo aqui. Ela vai falar, preciso. Meu amor, eu preciso que você já organize a mesa. Aí ela podia falar, porque já está quase pronto o jantar. Pronto. Beleza, fechou ali, ó, gol de placa, né? Mas tem uma que vai bater na trave. Ela vai achar que tem que falar mais coisa aí. Ó, preciso que você organize a mesa para jantarmos. Porque você sempre deixa essa bagunça aí, essa zona aí nessa mesa. Aí ele já vai receber a última frase, a primeira ele nem vai lembrar. Vocês estão me entendendo? Então, gente, tem que pensar bem antes de falar. E não é só do tipo, não precisa ficar falando do erro, tá? Não fale do erro. Só fala assim, preciso que organize a mesa pra gente jantar, né? Porque o jantar já está quase pronto. O seu marido vai arrumar aquela bagunça, minha amiga, ele vai arrumar. Agora, se você fala, já que você sempre deixa, aí ele fica na defesa. Ele não vai nem arrumar a mesa e vai ficar na defensiva com você. Porque o cérebro ali naquela frase vai captar o negativo. Né? O cérebro tá sempre querendo o quê? O inconsciente está sempre querendo defender a gente. Está sempre, acho que vem um inimigo, acho que vai te atacar. Vai. Está sempre querendo defender. Então, quando você fala isso, a gente já fica na defesa. Tá? Na defesa. Então, o cérebro vai captar o negativo ali. Você começou bem, esposa, nessa frase, mas terminou mal. Tá? Podia ter dado muito certo. E conforme você vai falando o bom, ele vai corrigindo, vai melhorando e ser mais organizado, ele vai ficando feliz em fazer aquilo, não vai mais querer ser grosseiro com você ao longo do tempo, porque você vai trabalhando isso, você vai desarmando e não armando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei que parece um pouco complexo, mas logo você vai entender. Anota essa frase aí, no caderno que você tem, meu caderno. Comece a colocar em prática, esposa, aquilo que é tão bonito para você. Que é tratar o outro como você quer ser tratada. Só isso daqui, você já começa bem, pensando isso. Tá certo? Como você quer ser tratada? Eu quero ser tratada assim. Você quer que o seu marido fale assim com você? Não, não quero. Por que você fala com ele? Então já é um bom começo para você. Então agora eu vou te mostrar dois exemplos. Eu já falei um pouco dele, mas ele é ótimo para você entender. Ele é bem simples e fácil de você entender, tá bom? Filho bagunceiro e marido grosseiro. Os dois personagens aí dos nossos exemplos aqui. Então, gente, sempre que você for falar ali uma coisa para a pessoa corrigir, você lembra de algo muito importante. Primeiro, gente, você vai desarmar a pessoa, tudo bem? Imagine que o cérebro daquela pessoa está fechado, tem uma porta fechada lá, tem os guardas lá. Né? Eles estão tudo a postos aqui, olhando, eles estão defendendo ali o seu parceiro. Isso acontece conosco também. Então, a primeira coisa, o que é? Você só precisa lembrar de uma coisa nessa live. Isso que eu vou falar agora. Então, você precisa lembrar que você precisa desarmar. Quando você for falar algo para uma pessoa, tá? Pedir algo para ela e corrigir algo,
primeira coisa, você precisa desarmar a pessoa. E depois você vai fazer o pedido, tá certo? Então vamos lá. Quando você desarma, a pessoa recebe melhor. É por isso que eu estou falando aqui, quem perguntou do porquê desarmar, né? Por isso, porque a pessoa vai receber melhor o que você está pedindo. Se você não fizer isso, você já é bloqueado logo no começo, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo do filho bagunceiro, tá? Às vezes você tem um filho que ele foi se acostumando, né? Sempre é você que guarda tudo, você que guarda os brinquedos, você que arruma o quarto dele e sempre tá bem bagunçado mesmo, ele não se importa com isso. E aí você sempre fala do erro, né? Filho, você é muito bagunceiro, sério, você precisa ser mais organizado, você é muito bagunceiro, precisa ser mais organizado. O que ele entende? Que ele é bagunceiro. Ele ouve que é bagunceiro, ele ouve que não consegue, ele ouve que ele é errado, né? Então é isso que ele começa a achar que é o certo. E ele não vai arrumar. Porque você não desarmou ele, né? Então o que você vai fazer? Uma das melhores formas de desarmamento, e eu gosto muito da ferramenta, é o elogio. Tá? Então quando você elogia, você desarma as pessoas. É imediato, é muito poderoso. Então o que você faz? Você chega para o seu filho, primeiro você vai desarmar. E depois você vai falar, né, do que você quer que aconteça, mas sem parecer uma ordem, tá bom? Como que a gente faz isso? Você entra no quarto, tá aquela zorra, né? Tem toalha ali jogada, tem os brinquedos, tem os videogames. Minha gente, daquele jeito que a gente sabe, né? Mas agora você vai ser uma mulher estrategista. Você vai olhar aquilo e vai chegar no seu filho e vai falar, filho, é o seguinte, olha a entonação, tá? Uma entonação sem ser de gritaria, né? Normal, normal. Como você estivesse muito certa do que você está falando, né? Segura, serena, certa, certeira. Filho, você é um filho tão... Você vai colocar os adjetivos que você vê que funcionam bem no seu filho, tá? Você é um filho tão querido, tão inteligente, né? E você é muito organizado, mesmo que você acredite que ele não é. Você vai falar, você é muito organizado com muitas coisas, pode ser que ele seja organizado com outras coisas, mas não com o quarto, tá bom? Então você já pode pegar esse gancho, olha, você é tão organizado, nossa, você deixa tudo pronto, aquilo lá. Mas filho, esse quarto aqui, olha, não está combinando com você. Está combinando. O que ele vai falar? Gente, nós não gostamos de ser, de parecer assim... Se você falou aquilo dele, coisas tão boas, ele não quer parecer que não é aquilo, tá certo? Então o cérebro dele, então, o cérebro dá uma bugada ali, entende? Mas você já desarmou. E aí ele, realmente eu sou um filho muito maravilhoso mesmo. Esse quarto aqui não tá combinando comigo. E aí você diz, filho, por gentileza, já arruma pra gente antes do almoço, tá bom? Não tá combinando com você? E aí você sai, gente. Não fica, vai arrumar, mas que saco, não. Só isso. As chances do seu filho começar a arrumar o quarto são infinitamente maiores. E não só isso, você está começando a plantar na mente do seu filho o quanto ele é capaz, o quanto ele consegue, o quanto ele é prestativo, o quanto ele age positivamente nas coisas. E ele começa a acreditar nisso, diferente da outra mãe. Percebem? Agora vamos para o exemplo do marido grosseiro, né? Às vezes o seu marido pode chegar, vou dar 2 exemplos. Primeiro, você está se arrumando, né? E aí ele, vamos logo, que saco, hein? Demora. Aqueles que ficam rateando, né? A esposa não pode nem se arrumar em paz. E aí você chega toda bonitona, né? Que você se arrumou ali. E aí você fala, meu amor, você é um homem, vamos desarmar ele primeiro, né? Vamos desarmar. Você é um homem tão incrível, né? Sabe por que eu me apaixonei por você? Olha a conversa da esposa. Porque eu sempre achei você elegante, tá? Eu sempre achei você muito prestativo, um homem assim, cortês. Aí você enche a bola dele, sabe? Aí ele já vai ficar meio assim, E eu sei o quanto é importante para você, né?
ter uma esposa assim gata como eu, aí você já joga até um elogio para você também. Tem uma esposa gata assim. Bom, a gente ainda tá no horário, entendeu? A gente tá no horário, mas agora você, que é um homem tão elegante, vai estar com uma esposa muito elegante do lado. E aí você não dá moral. Entende? Vamos lá? Já tá na hora do nosso super passeio, já tá na hora da gente fazer tal coisa, e aí você vira o jogo, tá? Na próxima vez, esposa, que você for se arrumar, o seu marido não vai querer reclamar disso. Porque ele vai lembrar que ele é um homem elegante, um homem cortês, você disse isso para ele. E se ele fizer diferente, ele vai estar falando que ele não é essa pessoa. E nós não queremos dizer que nós não somos inteligentes, que nós não somos bonitos, que nós não somos capazes, essas coisas. Principalmente quando você foi a pessoa que disse para ele. Ou ainda, o marido veio, mas que coisa, hein? Veio falando de algo assim de forma ríspida. Aí você fala, meu amor, você sempre foi assim um homem muito educado. Muito educado. Olha só, a sua entonação, do tipo assim, cara, sabe aquela entonação assim, tranquila, certa, certeira. E também com fundinho, você faz um fundinho, uma ceninha assim, nessa entonação e linguagem corporal, um pouco de decepção aqui, tá? Um pouco de decepção. Olha, meu amor, você sempre foi um homem tão educado, eu sempre admiro muito, né? Quando você fala assim, assado. Mas isso que você acabou de falar para mim não combina. Até mesmo porque eu sou sua esposa maravilhosa, lembra? Esposa, parceira, maravilhosa. Então, não combina você falar assim comigo. Certo? Então, espero que isso não aconteça mais, viu, meu amor? E aí você sai. Então, você desarma ele ali. E você viu que legal, gente? Porque quando a gente fala do elogio, para desarmar usando elogio, nós não queremos parecer incoerentes com aquilo, sabe? Então, a gente vai parar com aquilo. Porque se a gente continuar fazendo, falando tal, a gente vai dizer que nós não somos aquilo. Vocês estão me entendendo? Então, testem isso, vocês vão ver que legal que é. E aqui você viu que eu bloqueei também esse marido grosseiro, né? Tem um arremate ali no final de limite. As minhas alunas aprendem mais de 53 tipos de limites lá dentro. E tem alguns limites que não precisa nem de você falar muito ou falar nada. Tá? Então é bem legal vocês aprenderem sobre isso. Mas isso aqui é só para vocês sentirem o gosto. Né? É o queijinho da feira. Para vocês sentirem o gosto de quantas possibilidades vocês têm. Né? Então, quando o marido faz isso, esposa, aqui nesse momento, o que você fez? Muitas coisas aconteceram nessa única frase. Sabe o que é? Primeiro, você desarmou a pessoa e você plantou na mente dela o quanto ela é especial, o quanto ela é inteligente, que aquele comportamento não combina com ela, que você está até um pouco surpresa com aquilo, tá? Surpresa. Você plantou na mente do seu marido o desejo da transformação de verdade. Ele vai ficar pensando naquilo, sabia? Durante o dia ele vai pensar, poxa, mas, nossa, eu falei assim com a minha mulher, poxa, eu realmente sou um homem assim, por que eu estou falando assado, né? E também você fez um arremate muito importante no final da frase, que é o quê? É um limite arrematando ali, que é que você não vai mais aceitar isso, olha, eu sou sua esposa, não é assim que você fala com a tua mulher, com a tua esposa. Então você fez um bloqueio também aqui muito importante. Tá? Você plantou o quê? O seu valor, né? Você colocou os limites e você viu, gente, que foi bem sutil. E é claro que você pensa, mas se eu falei isso e o meu marido, gente, nós estamos mudando comportamentos. Você precisa repetir, da mesma forma que você repetiu, sei lá, 5.000 vezes o erro dele, 5.000 vezes que ele é grosseiro, 5.000 vezes que ele não tem jeito, você precisa ter um pouco mais de persistência, você concorda? Você precisa se indignar a tal ponto de você querer ter a mesma persistência que você tinha para falar do erro do seu marido, que ele é isso, que ele é aquilo, para você ter persistência e não aceitar mais isso, em desarmar ele, mostrar um novo caminho, né, mostrar o seu valor. Você tem que ter a mesma persistência, porque senão não vai rolar mesmo. Você entende? Se você tem persistência para falar que o seu filho todo dia é bagunceiro, se você tem persistência para falar que todo dia o seu filho não consegue, mas se você não tem a persistência e você quer falar uma vez só que ele é organizado, é isso mesmo que eu estou ouvindo, Brasil? Não é assim que funciona não, viu? Eu não sei quem ensina essas coisas para vocês, o tipo essas ilusões, essas pílulas mágicas. Aqui comigo, a gente vai para resolver.
A gente vai para mudar, a gente vai para ter um novo estilo de vida, e é assim que funciona. Você tem que fazer, se você falou 1000 vezes que o seu marido tal, que o seu marido falou de forma inadequada, você vai falar 1001, 1010 vezes do seu valor, entendeu? Você vai falar 1010 vezes do como você quer que seja daqui para frente. Você vai se treinar 1100 vezes a como falar da forma correta aí. Aí vai funcionar. Quando vocês fizerem isso, gente, vai acontecer uma coisa muito interessante. O seu marido vai ficar apaixonado por você novamente. Eu nem ia falar sobre isso, mas já vou dar um spoiler para você. Às vezes tem esposa que pensa que o fato dela se posicionar é ruim no casamento dela, sabe? Mas o fato de você se posicionar da forma correta vai fazer o seu marido mais apaixonado por você ao longo do tempo. Porque às vezes você simplesmente se tornou uma reclamona. Às vezes você simplesmente se tornou uma pessoa desagradável. Às vezes você simplesmente... Eu sei que seu marido erra também. Eu sei que ele não está agindo de forma adequada com você. Mas você também deixou tudo abandonado sobre o seu valor próprio, sobre o que você quer receber. E quando você mostrar isso novamente, da forma que eu estou te explicando aqui, o seu marido vai pirar em você. Ele não vai... Porque o seu marido já te escolheu, esposa. Tá? Ele já te escolheu perante, sei lá, quantas milhares de mulheres aí. Você já foi escolhido, então você já tem o posto. Agora você precisa voltar para o seu posto. Então é uma ilusão que muitas esposas têm. Ah, Dili, mas se eu fizer isso, meu marido vai achar ruim. Vai nada. Vai pirar em você. Vai pensar em você o dia inteiro. Porque, opa, o que está acontecendo com essa mulher? Mas eu estou gostando dessa versão, hein? Estou gostando demais dessa versão nova. Porque você tem personalidade, você tem valor. Tá? E quando a gente olha para uma outra pessoa que não tem isso claro, ela parece sem graça pra gente. Parece uma pessoa sem... Sabe? É desinteressante. Então o que eu tô te explicando aqui, em tudo isso que eu acabei de te falar, é para você resgatar o valor que você tem, esposa. Plantar isso novamente na mente da outra pessoa, mas entendendo que ele é um ser humano. Se você vai só atacando a pessoa, lógico que ela não vai mudar com isso, porque você não muda assim. Você não quer ser atacada assim. Por que você quer fazer isso com os outros? Por que ele tem que ir do nada só porque você falou que é um grosso, que ele é um babaca e tal, ele vai mudar porque você tá falando isso? Então, vamos colocar a mão na nossa consciência hoje? Bora! Bora! Entendeu? Eu sei que nossas decisões são tomadas pelo inconsciente, mas hoje nós vamos colocar a mão no consciente. Fazer de forma consciente. Tudo que você vai mudar, você precisa fazer de uma forma consciente. Ele vai ficar apaixonado por você. Vai. Não é uma coisa, né? É uma coisa interessante. Quando você se posiciona da forma correta, a pessoa fica apaixonada por você. Porque você vai começar a elogiar, vai falar, você vai corrigir a pessoa, desarmando ela. E aí, de repente, o seu marido vai começar vai melhorar e mudar e achar que a ideia foi dele ainda. Né? Mas a gente não se importa, não. A gente só quer viver bem com o nosso marido. A gente só quer ser valorizada no nosso casamento. A gente só quer sentar com o nosso parceiro e ter um momento bacana. Então, se vocês querem isso também, vem comigo, que é isso que a gente faz por aqui. Logo em breve nós teremos, vai aparecer aí para vocês nas mídias, o Encontro de Rainhas, que é a entrevista com as minhas alunas, e vocês vão ver o que eu estou falando. Elas vão contar como era antes de entrar na jornada e como ficou depois, e como o marido reagiu a tudo isso. Vocês vão ficar impactadas, porque eu fico, até eu fico. Que coisa, né? Então, o que é que vocês vão ir para a prática hoje já? Vocês entenderam e anotaram aí como é que fala? Espero que sim, viu? Então, vocês vão para a prática e 4 coisas aqui que vocês vão começar já. Preciso fazer esse treinamento com vocês. Estou sentindo uma sensação de déjà vu. Não sei se vocês já passaram por isso. Nossa, que forte. Parece que eu já vim aqui e já falei exatamente isso. Exatamente isso. Bora! Então, você vai praticar agora. Eu preciso que você pratique a sua postura, tá? Preciso já começar esse treinamento com você, esposa. Então você vai, se você é uma pessoa mais reservada, se você é uma pessoa mais dócil, eu preciso que realmente você erga um pouco mais os ombros durante o dia, você começa a se treinar em relação à sua postura, tá? Empina o peito um pouco mais, porque essa correção que eu preciso treinar com você, vai fazer uma correção mental também. Então, você vai começar a se corrigir em relação à sua postura. E você vai sempre falar olhando nos olhos, tá bom? Então, é um treinamento que a gente vai começar a fazer.
Porque eu quero começar a trabalhar já com você o seu valor próprio aí, tá? Essa coragem de você começar a se posicionar. Então, e você que é do outro time, que às vezes fala gritando demais, né, fala com a linguagem corporal agressiva na sua casa, o seu treinamento, você também vai mexer com a sua postura, vai olhar nos olhos, mas você vai tentar baixar um pouco o tom da tua voz, tá? E fazer gestos mais suaves, tudo bem? Na hora que você for falar. Porque às vezes, mesmo que você fale algo que seja até correto da frase, se você fala com a linguagem corporal agressiva, a entonação agressiva, o que chega primeiro lá no cérebro do outro é isso, tá? É a entonação e a linguagem corporal. Então faz daquele jeitinho mesmo que eu expliquei antes, do jeito que eu falei aqui, tá bom? Tenta me imitar. Principalmente se você grita demais em casa, se você está sempre ansiosa, se você está sempre estressada. E outra coisa para você, sobre a postura, que fala gritando demais, que sempre está nesse estilo, 5 minutos por dia, tá? A partir de agora você vai sentar e vai fechar os seus olhos e vai iniciar a meditação. Para a gente acalmar isso tudo em você, para a gente trazer essa paz, essa leveza, essa firmeza equilibrada, tudo bem? Essa firmeza equilibrada aí. Então, a linguagem corporal vai ter esses 2 treinamentos. E você que é mais dócil também, não tem problema você iniciar a meditação. Gente, começa com 5 minutos, tudo bem? Senta ali no seu cantinho, coloca uma música instrumental, fecha os seus olhos, respira, inspira, respira. Então, esse treinamento é importante para mim, como mentora, tá? Para quando você entrar na jornada, depois que passar a série, tudo certinho, que tiver a nova turma, você já está um pouco já nesse piquezão aí. Outra coisa também que você precisa começar a partir de agora, tá? É o bloqueio, e eu sempre já libero esse bloqueio para seguidoras. Para mim, começar lá dentro da jornada já vai ser bom se você tiver iniciado isso. Você precisa começar a bloquear as palavras negativas que as pessoas falam para você, tá bom? Não pode deixar entrar na sua mente. Então, aquele jeito que eu já expliquei, se você já participou de outras lives, você vai ter anotado isso, mas se você é novata por aqui, é o seguinte, sempre que alguém falar algo negativo para você, você não pode deixar entrar na sua mente, tudo bem? Então, você vai bloquear, você vai dizer que não aceita aquilo, e isso é treino, treino, treino. Você vai dizer que não aceita, e você vai dizer o quê? Não adianta só isso. Você vai dizer os seus adjetivos positivos que são contrários ao que a pessoa falou. Bom? Olha, eu não aceito isso. Se ela te chamou de, sei lá, burra ou qualquer outra coisa nesse sentido, você vai falar que você é inteligente, que você é capaz. Olha, eu não aceito isso. Eu não sou isso que você falou. Eu sou uma mulher inteligente, capaz. Eu consigo sim fazer. Eu vou fazer. Eu não aceito isso. Todas as vezes que alguém falar algo negativo, você vai falar isso. Tudo bem? Combinado? Então, isso aqui você vai praticar a partir de agora, porque eu sei que você quer entrar na jornada e para mim já é legal que você esteja dando esses pequenos passos aí, mudando a sua postura, tá? Tudo isso que eu estou te falando é para você, que às vezes algumas pensam, nossa, mas eu não posso me posicionar com meu marido porque eu vou tomar o espaço dele. Você não vai não, minha amiga, tá? O único espaço que você vai tomar fazendo essas coisas é o seu espaço dentro do casamento, não é o espaço do seu marido. É o seu espaço que não está preenchido da forma adequada, tá? Então pode ficar tranquila. Você não vai, agora eu sou mandar em tudo. Não, não precisa disso não. A gente não quer isso não, a gente se casou, não foi para isso. A gente se casou, foi para andar lado a lado, não foi? Aquela coisa bonita que a gente fala lá na cerimônia, não é? Então pode ficar tranquilo, então faz isso aí, bem direitinho, viu? Bem direitinho, depois vocês vêm e me contem como é que tá sendo. Vai ser joia para vocês, tá? Um beijo para vocês.